Boa noite, jovens. Estamos no ar com mais um Melhor da Noite e hoje estamos aqui com o vereador eleito, Torneirinho. Boa noite, Torneirinho. Boa noite, Caio. Boa noite, Caxias. Boa noite, pessoal da Guanaré. Estamos aqui para dar nossa contribuição, né? Torneirinho, primeiramente gostaria de lhe parabenizar pela eleição, um dos vereadores novatos aí da Câmara. Para muitos considerado até uma surpresa, porque muita gente disse que não via tanta propaganda tua. Tu teve uma estratégia própria para conseguir os votos? Caio, para falar a verdade, isso aí foi pensado. A gente faz... Eu particularmente, fui candidato a vereador em 2016, eu usei de muita mídia. E eu vi que eu fui bastante perseguido por quem tinha poder aquisitivo maior. Dessa vez, além de trabalhar, né, a gente teve um trabalho duro de 4 anos, a gente resolveu esconder um pouco, né, o nosso trabalho e o nosso eleitorado. Porque a política, queira ou não queira, é um jogo. E esse jogo, esse ano, incrível, cara, foi tremendamente a perseguição. Até porque tinham muitos candidatos, eram 366. Quase 400 candidatos. Então, fracionou. Né? Você pode ver aí a quantidade de vereadores que tinham uma votação expressiva, caiu bastante, perderam 30% do seu potencial. E eu, com meus 885, pode até parecer pouco voto, mas é muito voto para quem não tinha dinheiro, para quem não tinha recurso. As pessoas falam que foi uma surpresa, mas para o meu grupo, que trabalhou juntamente comigo, não foi uma surpresa para a gente, porque a estratégia funcionou. A gente não abriu espaço para determinados locais, principalmente em região de zona rural, onde a gente sabe que há compra de voto, e a gente não trabalha dessa forma com compra de voto, a gente blindou os nossos eleitores. E fizemos um trabalho de última hora, que foi o trabalho de orientar o eleitor a ir votar. Né? Realmente por causa da pandemia tinha muito esse medo, né, de ter muita abstenção. E tivemos um trabalho, uma logística, a gente trabalhou muito na questão de logística, para que o eleitor realmente pudesse votar. Tivemos muitos contratempos em relação a transporte, tivemos problemas também até mesmo por conta da pessoa não querer votar, né? Para convencer o eleitor. Mas estamos aí, graças a Deus, a gente chegamos honestamente, sem atacar ninguém, fizemos uma eleição limpa, uma eleição sem alardes, uma eleição sem falar de ninguém. Trabalhamos também, inclusive, fizemos uma coisa que pouca gente fez, que foi trabalhar o voto casado. Isso eu digo para vocês. A gente teve a hombridade, a seriedade de pedir o voto do vereador e pedir o voto do prefeito. Tá? Então, isso é fazer política correta, é trabalhar o voto casado. E com isso a gente teve, em localidades que os adversários eles tinham maioria, a gente conseguiu passar por cima no majoritário. Interessante é que essa eleição realmente tinha muito candidato. Tinha muita gente falando com medo, né, de que acontecesse essa questão de eles abafarem os candidatos considerados menores, principalmente vereadores de mandato. O que aconteceu? Muitos vereadores de mandato não conseguiram se reeleger. Teve muita surpresa aí também, né? E teve isso também. Nós também tivemos o cuidado até na hora de escolher o partido, né? Sim. Na hora da composição dos companheiros, a gente trabalhou muito, a gente filtrou os parceiros, os companheiros que iam pleitear junto com a gente, para poder adquirir o coeficiente. Você pode ver aí que teve partido que não elegeu, né? Tinha quantos candidatos? 25 candidatos. 25 candidatos. 25 candidatos. Nós tínhamos uma expectativa de tirarmos aí de 10 mil a 11 mil votos. Tiraram quanto? Nós tiramos 7 mil, algumas coisas, eu não tenho assim uma lembrança exata, mas mais de 7 mil votos. E o que acontece? Nós fomos minados. Fomos minados até porque era um grupo de companheiros muito bem visto na sociedade, e, como eu lhe falei, na política tem essas manobras. Esses, digamos assim, candidatos com maior recurso, eles trabalharam muito em cima disso aí. Em cima da gente que estava com poder de persuasão maior, que tinha uma aceitação maior na sociedade.
E, infelizmente, a gente tem um problema muito sério ainda, que é a questão eleitoral do ser humano, né? Há muita corrupção, né? Isso aí tem que trabalhar, as pessoas têm que se atentarem que esse voto comprado, ele vai custar caro. 4 anos. Tem gente que diz que passa rápido, mas não passa não, gente. 4 anos. Demora muito. Entendeu? É teu filho que fica refém, é a tua mãe, é a tua avó que fica refém, até o mesmo, se você chega a reclamar de uma OBS dessa aí, da falta de atendimento, porque às vezes é colocado até por um vereador que não tem compromisso. Sim. Né? Ele não coloca, é indicação às vezes, e às vezes não é um profissional que tem um trabalho humanitário. Então tudo isso a gente tem que saber como é que faz. E eu digo para vocês, estou preparado, estou pronto. Né? A gente vai estudar o regimento da casa. Eu acho que é a obrigação de todo vereador novo, principalmente eu que estou entrando agora, o plano diretor, que é importantíssimo. Importantíssimo. Porque o plano diretor ele tem sido deixado para trás. Né? A gente tem buscado conhecimento de causa. Tem muita gente que acha que a gente não tem conhecimento. Mas a gente tem, sim. Aprendi muito durante a minha administração ali, junto ao Balneário Veneza. Eu tive o prazer de conhecer pessoas fantásticas dentro do governo e até mesmo pessoas fora do governo para que a gente pudesse aumentar nosso leque de conhecimento, né? Principalmente nessa questão administrativa. Torneirinho, você estava à frente da administração da Veneza, correto? Correto. Você foi o autor de uma das maiores polêmicas da cidade, que foi a questão da mudança, porque o Furdunço começava lá quarta, quinta-feira, e as pessoas, muitas famílias, tinham até medo de ir até a Veneza, porque não, vai começar paredão e não sei o quê, e tinha um índice muito grande de violência lá dentro. Quando você apresentou essa proposta para encerrar, tu teve muita rejeição, não teve, do pessoal? Caio, realmente não foi fácil. Foi uma missão que o prefeito me delegou e incumbiu e eu tive que enfrentar. Tem situações que o soldado, quando vai para a guerra, ele tem que com o pensamento de ir e não voltar, né? Então foi assim, a gente, graças a Deus, com o pequeno conhecimento que a gente tem, eu consegui encontrar um dispositivo dentro do local, que é o tombamento, que era um documento que vivia escondido, abandonado, ninguém sabia praticamente, e dentro do tombamento eu consegui trabalhar junto ao Ministério Público, fiz parceria com o Ministério Público, com a anuência do seu prefeito, claro, porque nunca fiz nada sem consultar as bases, né, consultar o majoritário, e os secretários. Então fizemos parceria, identificamos, nós tivemos também um fator primordial, que é o vídeo monitoramento. Sim. Que é uma das bandeiras que eu pretendo brigar bastante para ter essa manutenção, porque me ajudou muito o vídeo monitoramento, que a gente conseguiu identificar e ter provas consistentes para o Ministério Público do que ocorria lá. Então a gente conseguiu, em cima do tombamento da Veneza, que a Veneza, para quem não sabe, gente, ela é tombada pelo IPHAN. E esse tombamento ele nos dá uma prerrogativa de ter que cuidar. O prefeito, o próprio Ministério Público, ele cobrou, exigiu, e nós tivemos que mostrar ao promotor, mostrar para os delegados de Polícia Federal, de Polícia Civil, tá? O comandante da Polícia Militar, que foi Márcio Silva, na época, foi um cara decisivo, um cara que veio com muita força na época para nos ajudar, era um homem evangélico, né, conservador. Ele bateu pesado nessa questão do combate às drogas mesmo. Bateu pesado e nos ajudou bastante. E a gente conseguiu identificar o que atraía a juventude. Realmente, muita gente ficou chateada porque nós tivemos que proibir o som automotivo. Sim, situações extremas exigem medidas extremas realmente para controlar. Porque o que ocasionava? Na madrugada se acontecia de tudo, né? Sim. Só na minha gestão, no ano de 2017 a 2018, foram mais ou menos 8 a 9 assassinatos. Olha aí. Fora acidentes, pessoas que quebravam o pescoço ali por perto, batida frontal, voltando. Então, a gente passou um período conturbado que a comunidade, digamos assim, os frequentadores fizeram de tudo aí para me derrubar.
Houve até casos de vereadores que pediram a minha cabeça para o prefeito. Não duvido. Não foi só um, foi vários, né? Não vou citar os nomes aqui, mas... Se quiser fazer a polêmica, não, tô brincando. Pediram a minha cabeça porque eu estava conduzindo um processo como se fosse com punho de aço. Tu fez se valer da lei. Exatamente. Para mim, até hoje, eu tenho para dizer para vocês que lei não se contesta, lei se cumpre. Sim. Entendeu? Nós moramos num país de Estado de Direito, que é democrático, onde as leis é quem rege. Então, a Veneza, pode-se dizer que hoje é o nosso maior cartão postal do leste do Maranhão. Do leste. E tá bonito. E nós temos aí uma surpresa para mais para frente. Sério? Tem mais coisa boa? Reforma. Olha. Entendeu? Que tem que passar realmente por uma reforma. Criamos lá artifícios para chamar as famílias, o Espaço Veneza Kids, que foi um espaço fantástico, né? Onde os pais podem ficar do lado dos quiosques e as crianças brincando na piscina. Torneirinho, como foi a aceitação dessa questão quando você fez valer a lei do pessoal que mora lá, que trabalha na Veneza? Olha, de início não foi bom. Não foi bom porque existe uma frase que diz que o homem é produto do meio. Sim. Então as pessoas se adaptaram àquele tipo de situação, se adaptaram àquele tipo de convívio e pensava-se só no faturar. E se esquece muito do social, se esqueceram muito da questão ambiental, porque lá nós temos um berço de pássaros, nós temos um berço de várias espécies de insetos, borboletas, que foi levado em consideração. Fizemos parceria com a UEMA nos deu uma parceria muito boa também. Nós fizemos muitos projetos, Caio. Muita coisa a gente fez lá, que passa por despercebido, né? Só por quem tem um olhar mais delicado, um olhar assim mais observador, percebeu que a gente trabalhou de todos os aspectos, desde a limpeza do lago, que a primeira limpeza que a gente fez, para vocês terem ideia, a gente tirou mais ou menos 14 toneladas de resíduo. Até um sofá a gente tirou lá de dentro. É sério, cara? Até um sofá velho estava lá dentro e a gente conseguiu tirar. Então, a gente fez uma escala para se fazer a limpeza periódica pelo menos 2 vezes por ano. E fizemos um trabalho de conscientização com a sociedade em relação ao lixo. O lixo que se depositava dentro, os resíduos dentro do lago. Então, hoje, depois que se fez todo esse trabalho, 4 anos depois, você pode baixar as águas ali para fazer a manutenção, que você pode ter ali no máximo 100 quilos de resíduo, comparado com 14 toneladas. Porque, querendo ou não dá para controlar o povo. O povo ainda faz essas arrumações. Né? Agora a gente não consegue, não pode colocar a culpa no povo. Porque, às vezes, embalagem plástica, sacolas plásticas, eu sou um cara totalmente contrário a certas modernidades, porque a gente tem que trabalhar essa questão da sustentabilidade, né? O vento, ele sopra e joga dentro. Mas de resto, não coisinha na lixeirazinha bonitinha. Descartável, uma sacola vai para dentro do lago. Mas se botar no lixeiro certinho, não vai. E tem essa questão da educação, né? Eu não passo a mão na cabeça do povo, não. Eu sou sincero. É a mesma pessoa que diz, na minha rua tem lixo. Quem foi que botou? Gente. Tivemos um problema também muito sério, me deu muita dor de cabeça, a questão de estacionamento. O pessoal realmente ali não Todo mundo só gosta de estacionar em cima da calçada. E a calçada quebra. Sim. Aquilo é dinheiro público. E a reforma fica cara depois para o contribuinte. E fica uma coisa feia. Então, assim, por que eu vou para Jericoacoara? Eu vou para Canoa Quebrada. Eu vou para tantos lugares bonitos. E lá eu respeito. E chega aqui... E aqui na cidade que eu moro, eu não respeito. Eu quero fazer dali uma casa da Mãe Joana. Se bem que eu nunca fui na casa da Mãe Joana, né? Para dizer que todo mundo fala nessa casa da Mãe Joana. Só é citado, né? Só é citado, né? Mas hoje é um lugar agradável, é um lugar que tem segurança. A gente priorizou a questão da segurança, a gente priorizou a questão dos salva-vidas, para que a família tivesse mesmo um lazer gratuito. Sim, infelizmente, até a questão de prostituição ali estava forte, né? Nós tínhamos ali, como ali tem muitos bairros adjacentes, muito carentes, o que ocorria ali, por conta da droga, cocaína, muitas meninas eram aliciadas em troca desse tipo infelizmente, de coisa. E as câmeras, o vídeo de monitoramentos, nós temos como provar. Mostrava, né? Mostrava lá, os caras chegavam na madrugada, e aí pegava, e depois subia, aquela água mineral, era uma esculhambação ali da noite.
Mas, graças a Deus, a gente conseguiu vencer, rompemos. A sociedade recebeu de volta o que é de direito, de fato. Né? É um lugar fantástico, um lugar visitadíssimo. E é referência. Quem mora fora é saudoso aqui. Quer vir aqui na Veneza. Quer vir. A primeira coisa que se fala na rede social é dizer, eita, quando eu for na Veneza eu vou comer meu pirão. Né? Vou comer meu pirão. Que é nosso carro-chefe, é coisa nossa. Sim. Né? Tu acha que, então, essa forma arriscada que tu usou para administrar a Veneza ajudou na tua aceitação e ajudou também na tua eleição? Com certeza, me deu muita visibilidade, porque é o seguinte, eu vou citar bem aqui um pequeno exemplo. Jesus Cristo ele foi julgado sob Pôncio Pilatos e do lado dele tinha um ladrão chamado Barrabás. E o povo escolheu quem? Barrabás. Escolheu o ladrão. Então, se Jesus Cristo foi crucificado, quem é torneirinho no jogo do bicho? Então, eu tive que fiz e eu tive uma aceitação maior, porque o lado bom da história é maior do que o lado que acomete os delitos. A gente viu mais famílias indo para a Veneza, né? Se sentindo mais à vontade. Mais à vontade. Você pode deixar seu celular na mesa e ir no banheiro, quando você volta, seu celular está lá. Outra questão polêmica também foi aqueles portões, né? Os portões foi o seguinte, porque é o seguinte, quando você vai tomar de conta de um local, que você baixa uma lei, um decreto, e você não toma, de fato, as decisões necessárias que o caso tinha que sitiar, sim, né, para poder valer a lei, porque a polícia não pode ficar 24 horas. Então, a gente tem que fechar. Ali é uma área, não é privada, mas é um patrimônio do município, que compete ao município tomar as rédeas da coisa. E baixamos os portões, criamos os horários, fizemos um estatuto do lugar, com direitos de quem chega, deveres também, os permissionários também, com seus direitos e seus deveres, e a coisa funciona por aí, como funciona em todos os lugares do país. Não, e tá certo, porque aí ia ter que aumentar o policiamento, ia ter que deslocar guardas municipais, deixar a polícia lá, porque ia continuar do mesmo jeito. E a gente sabe a precariedade que a gente vive em relação à segurança, porque é devido ao Estado. Pois é. E o Estado ele tem sido muito falho conosco, tá? E mesmo assim, o comando que veio na época, ele fez o impossível para nos ajudar. A guarda também, eu mando aqui um abraço para a guarda municipal, né? A briosa guarda municipal, ela teve um fator importantíssimo, porque eles fizeram a parte deles, inclusive eles estão aí tramitando há bastante tempo a possibilidade. Hoje eu tive reunido com alguns deles em relação ao armamento. Sim. É uma pauta que tem que ser discutida na Câmara, é uma das pautas que tem que ser levada em consideração para que nós possamos realmente melhorar a segurança. Porque eles estão prontos, a lei os permite, e se o Estado não favorece, nós temos que usar o que temos. Justo. Se a lei nos permite, vamos usar a nossa tropa. Sim. Entendeu? A gente vai só para um rápido intervalo, mas a gente volta já já com mais Melhor da Noite. Não sai daí. Estamos de volta com o segundo bloco do seu Melhor da Noite, recebendo aqui o vereador eleito Torneirinho. O projeto dos Caçambeiros em Ação, se eu não me engano o nome é esse. Como é esse projeto? Mas esse projeto é um projeto fantástico, Caio. Eu tenho assim, um orgulho de falar desse projeto, porque ele é único no país. Ele é coisa de Caxias, ele é único. Foi um projeto que a gente criou em cima da dificuldade de uma classe, que são os caçambeiros que fazem a limpeza pública, e a gente abraçou, juntamente com o saudoso Zé Gentil, a gente pensou em ajudá-los em relação aos déficits de salário que viviam atrasados e tantas coisas. E a gente conseguiu ombreá-los e trazê-los na linha do diálogo para que a gente pudesse mesmo resolver seus probleminhas. E com isso, o que a gente pensou? A gente pensou em trabalhar, fazer um projeto social diferente. O que era o projeto social diferente? Era fazer estradas nos lugares mais difíceis, aonde o poder público ainda não tinha chegado. Então, a gente começou de uma brincadeira, praticamente, fazendo bingo, fazendo rifa, e a gente fez a primeira estrada e tomamos gosto, isso aumentou a nossa amizade. E os Caçambeiros em Ação, até ponte já fizeram. Boeiras, já fizemos transposição de água, já fizemos porte de lugar, porque o grupo cresceu tanto, são muitos donos de caminhão, caminhão muque, caminhão carga seca,
Máquina, temos amigos que têm máquina, que nos aluga por um preço bem razoável. Tem amigos que têm máquina que até doa horas de máquina. E a gente conseguiu fazer muita coisa boa na zona rural. A gente conseguiu ajudar muita gente. E realmente, eu vou dizer no geral, nessa gestão, que no caso é a gestão que foi eleita para continuar, a gestão municipal, a zona rural teve muita visibilidade. E eu acredito, então, se você com uma ideia dessa, sem ter mandato, com o mandato, você vai continuar essa sua visão pela zona rural? Sim, com certeza, Caio. Olha, esse tempo que eu passei trabalhando, eu aprendi muito, né? Eu fiz como aquela viagem de Che Guevara, né? Que ele viajou pelas Américas, vendo aquela história ali, não querendo dizer que, né, que tem um apreço, assim, pelo, né, o pós. Entendi. Mas viajei muito naquela viagem. E assim, eu vi muita coisa que falta e me preocupo muito e pretendo jogar junto à plenária a discussão, a questão da agricultura familiar. Porque, olha, nós temos um problema seríssimo na zona rural, na questão da migração. Nós estamos tendo um êxodo rural sem precedente. Precisamos ter muito cuidado com isso. O agronegócio está se transformando num negócio perigoso na nossa região. Sim. Porque os pequenos produtores, as pequenas glebas de terra, elas estão sendo vendidas para pessoas que vêm de fora, não se sabe de que dinheiro é esse, paraguaios, gaúchos. Tem muito paraguaio aqui. E estão comprando a nossa cidade inteira. E a gente precisa pensar numa lei que a gente dê uma barrada nisso aí. Tá? Porque está havendo muito desmatamento e estão acabando com as caças, os riachos, os mananciais estão sendo destruídos. E o que ocorre? Com essa migração desse pessoal vindo para a cidade, o que ocasiona? Um bolsão de miséria. Sim. Porque como é que um homem do campo, que é acostumado a trabalhar na roça, que é acostumado a produzir a sua farinha, produzir as suas coisinhas, criar seu bode, seu porquinho, suas galinhas, ele vem... como se diz, pleitear uma vaga de emprego juntamente com um universitário? Pois é, inclusive isso fez com que aumentasse muito as chamadas invasões, que hoje em dia é outra das características dessa gestão, que está fazendo a regularização fundiária. Sim. Que inclusive, bem feita, tá interessante, porque tinha muito espertinho que chegava, cercava o terreno e dizia, não é meu, e não era, mas realmente esse êxodo rural faz com que essas invasões aumentem, e isso onera muito mais a prefeitura, porque aí essa galera vai trabalhar como? Onde? Já tem muita gente na cidade, e ele já tinha um empreguinho dele lá, como agricultor, como criador, e estão vindo para cá. Isso realmente é um problema muito grande. Então a gente precisa ter esse cuidado de trabalhar, de discutir na Câmara, as possibilidades de conseguir recursos para que a gente possa mantê-los lá, mantê-los com qualidade, entendeu? Com implementação, com a parceria junto ao meio ambiente, para que a gente possa manter os assentados de forma sustentável. Sim. Tá? Para você ter ideia, hoje o homem que trabalha de roça, ele não tem condições mais de trabalhar no toco. E principalmente fazendo queimada. Então nós temos que ter política para que possa mecanizar. Sim. E você não tem ideia da produção de que é receber 2 hectares, que dá mais ou menos 10 linhas, mecanizada, gradeada. Quer dizer, você tem como mantê-los lá. Você vai triplicar o lucro dele, sem contar que nós temos aí uma opção, que é as cervejarias de São Luís estão comprando a mandioca no chão. Sim. No chão. Isso é uma renda fantástica, nós temos que explorar isso aí. Nós temos regiões de sequeiro, que é onde a água é escassa, que é no período chuvoso, e nós temos o rio, que é a região de São Pedro, Santa Rosa, ali, aquela região de Santo Antônio, do 3º distrito, que a gente precisa pensar de se criar um celeiro, né? A gente já pensou também, até possivelmente, juntamente ao prefeito, conseguir aí uma quantidade X de agricultores, íamos a Petrolina, com a secretária de Agricultura. Vamos dar uma volta lá, ver o que tem. Eu já percebi que a secretária ela é bem ativa. Ah, a Luciana eu posso dizer aqui, gente, não sou puxar saco dela não, mas a Luciana é gente. Sim. É uma pessoa técnica, ela não é política, mas ela gosta do que faz, e é assim que tem que ser o profissional, gostar de gente, gostar do que faz, e a Câmara de Vereador apoiá-la.
Porque nós temos um problema seríssimo pela frente, que é essa questão do êxodo rural, e nós temos que barrar. Até por uma questão de necessidade alimentar futura que nós vamos ter. Sim, aí vai pegar alimento de onde? O pessoal está vindo todo para cá, quem quer produzir. Não pode viver a vida toda vivendo só do agronegócio. A agricultura de subsistência, ela sempre existiu. E é o que faz as famílias ficarem na zona rural. Ó, teve as ideias da feirinha. Se o mercado da Coab tivesse feito, né, era um espaço bacana também para os agricultores venderem também a sua plantação, suas coisas, né? Exatamente. Hoje mesmo eu estive na Feira da Volta Redonda, conversando com o pessoal que corta carne. Fui muito bem recebido, graças a Deus, as pessoas me conhecem e gostam. E me pediram algumas soluções, e eu digo, a gente vai pleitear, vamos discutir a possibilidade, Caio, de se criar, como foi criada aquela feira ali, a praça de alimentação, que o pessoal chama o McDonald's. O McDonald's. A gente criar uma ali, por que não? E criar os boxes para cortar carne, que o pessoal corta carne no meio da rua, a gente poder dar uma melhorada na vida deles. Porque são pessoas que contribuem verdadeiramente. Também temos um projeto muito fantástico, cara, que isso aí vai ser, como se diz, bem difícil de trabalhá-lo, que é essa questão das empresas de licitação, que a maioria são empresas de fora. E esse dinheiro que é arrecadado, esse dinheiro que se tira daqui, ele é gasto lá fora. Temos que ter uma política de uma lei diferenciada aí, para que realmente a gente dê prioridade para as empresas do nosso município, para que esse dinheiro circule aqui. O prefeito tem muita dificuldade de arrecadação de ICMS, de ISS, e a gente precisa ter subterfúgio para que o comerciante, ele realmente tenha como aumentar seu leque de lucros, né? Porque as concorrências aqui, nem sempre os comerciantes ganham as licitações. É uma coisa que eu já ia te perguntar, era porque tu é empreendedor. Sim, sim. Era os teus projetos para a área do empreendedorismo. Aqui em Caxias a gente vê que vem crescendo bastante, mas tem muita gente ainda meio perdida. E um incentivo por parte do poder público sempre é bom. Temos aí a Sala do Empreendedor e a Sala do Empreendedor Virtual, que funcionam muito bem, mas ainda faltam mais políticas para essa área. Sim, falta aquela política da prática mesmo, né? Sim. O município, ele faz a parte dele, tá? Mas aí eu vejo que a Câmara precisa avançar mais, ela precisa quebrar os grilhões, e a gente, como eu acabei de falar, em relação o que tem, o que a gente pode ajudar o nosso comércio local, né? O que a gente pode permitir que os que estão lá fora levem o nosso capital para fora, o que a gente vai fazer para ele ficar esse capital aqui? Temos que trabalhar isso aí, porque quanto mais capital, mais geração de renda. Como é teu contato com os comerciantes locais? Porque a gente viu que, principalmente nessa eleição, pesou muito. O principal candidato de oposição, ele tinha uma rejeição muito grande com os comerciantes. Eu conheço muito comerciante e pergunto, eles me reclamam muito dessa questão, principalmente dessa carga tributária do Estado. Sim, cara. Nós somos a maior carga tributária da federação, é uma vergonha. É uma vergonha, se eu não me engano, são 27% de E a gente não vê esse retorno. E não vê esse retorno, nem asfalto, né, nem segurança, né, tudo é fictício. Mas se paga muito caro, então aqui no Maranhão, como já dizia, tem que pagar para morrer. Quem é aquele cantor? Zé Geraldo, né? Sim, sim, sim. Tem que pagar para nascer e pagar para morrer. Pagar para nascer e pagar para morrer. Então aqui são heróis. Os nossos comerciantes, nossos empreendedores são heróis, porque conseguem trabalhar bem aqui no Piauí, 13%, 14%, e aqui o dobro. Rapaz, eu também sou muito crítico dessa parte desse ICMS que a gente paga aqui, e aumentando. O comunista para gostar de aumentar. Pois é, cara, sinceramente, mas a gente vai se livrar disso aí, né? A política está mostrando isso aí. Como eu digo, os ratos estão sendo empurrados para o mar. A derrota dele no Estado foi muito grande. Foi grande. O povo bota, o povo tira. Entendeu? Tem um tempo que a política ela oscila, ela se mantém firme, mas um tempo que ela cai. E aí o tempo já passou. Sim. O tempo deles já passaram. Então a gente precisa de renovação, de gente nova. Tá? Eu sou um candidato pela primeira vez, mas estou cheio de gás, com vontade de trabalhar pela minha cidade. Eu gosto da cidade que eu moro, foi aqui que eu escolhi para criar meus filhos, entendeu? E a gente tem muita boa vontade de trabalhar. Eu tenho meus projetos que eu quero dar continuidade, meus projetos sociais. Mesmo como vereador, eu quero fazer meu trabalho paralelo, ajudando a administração municipal,
tá? Porque é humanamente impossível uma cidade com mais de 738 povoados, falo com conhecimento de causa, a prefeitura, depois dessa pandemia, ela conseguir assistir todos. Sabemos bem disso. Então a gente precisa trabalhar hoje de forma de cooperativismo, trabalhar junto com a comunidade. Aonde a gente não consegue fazer tudo, a comunidade nos ajuda, porque isso também é uma forma de trabalho. Pode ocorrer de opositores dizer assim, não, mas o cara quer botar o povo para trabalhar e ficar com dinheiro. Não é assim. É melhor ter do que não ter. Sim. Né? Sim. Eu já trabalhei com muitas comunidades, eu chegar para a comunidade e dizer assim, olha, a gente não tem como fazer, mas a gente tem como conseguir uma parte do recurso e vocês vão e executam. E as comunidades aceitarem e a obra ser executada. E acontece também essa questão de que com a política assistencialista, eu sou totalmente contra, o povo vê o candidato a vereador, vê o vereador, já quer ir pedir. Aí entra aquela questão também que muita gente acaba se favorecendo disso. Esse ano eu acredito que teve muitas surpresas, teve muita gente que foi nessa onda aí e não conseguiu o mandato. É impressionante, a gente consegue ver nas urnas. Sim. Essa questão do assistencialismo. A própria compra de voto é assistencialismo. E os caras ficaram com dinheiro e votaram em quem eles de fato queriam votar. O pessoal tá esperto. Eu posso dizer que, como muita gente quer uma surpresinha, eu sou a prova viva, um candidato que tirou uma votação expressiva. Caio, para tu ter ideia, tu divide aí 885 por 50, que é a quantidade de pessoas que comportam dentro do ônibus, dá 17 ônibus,7. Aí tu bota aí 17 ônibus no rabo do outro aí, enfileirado. Tu perde as vistas. É muita responsabilidade, não é? Então eu tenho que honrar meu compromisso com o povo. Gente, me perdoe, eu sou assim meio doido, mas é porque é meu perfil. Não, e tá certo. Né? O meu perfil é endurecido, porque a vida me fez assim, mas eu sou endurecido pro bem, não é para o mal. E tem muita coisa também. O candidato muda na hora da eleição e aparenta ser o que ele não é. Isso causa muita rejeição também. O pessoal, mas ele não é assim. Agora ele tá totalmente diferente. Até o cara que tem um jeito assim, pode parecer meio doido. Durante a campanha ele tem que continuar com esse jeito dele, que eu acho que passa mais verdade. Sim, sim. Inclusive, eu tive amigos que disseram, tu vai tirar uma foto com terno? tu não usa terno? Veste uma camisa comum para poder tu estar no meio do povo. Não, é verdade. A gente tem que ser a gente, porque o povo vai votar no que ele conhece. Sim. Né? Eu não vai votar no... E outras coisas, minhas propostas, sempre falava assim. Gente, propostas, elas têm que ser reduzidas. Não adianta eu chegar com 10 e não fazer nenhuma. Então, eu não vou fazer aqui um campo de aviação para baixar helicóptero na porta de vocês, só porque eu quero voto. Né? Então, eu vou propor coisas palpáveis mesmo, concretas, que você possa ver. Projetos pequenos, bastante consistentes, não muito caros, porque não adianta querer fazer obras faraônicas que não tem dinheiro. E a pessoa, uma coisa que eu digo, a pessoa entra para vereador, às vezes ele acha que pode fazer muita coisa, mas ele vê que o papel do vereador é limitado. Sim. Ele fica limitado, inclusive, a colegas que seguram o projeto dele dizendo, e aí, disso aqui a gente vai se beneficiar em quê? Infelizmente ainda tem disso. Com certeza. Eu tenho acompanhado muito esses processos da Câmara de Vereadores e essa renovação aí, gente, ela vai ter um peso muito grande nessa nova forma de administrar. Sim. Que vai vir para o outro ano. Ela vai ter um peso muito diferencial na maneira de conduzir. Acredito que o próprio prefeito deva fazer uma reforma administrativa, que se faz necessário. Sim. Tá? Eu acho que tem um ditado que diz que quando o time que não está perdendo não se mexe. Né? O time que está ganhando não se mexe. Que está ganhando não se mexe. Mas, assim, 4 anos precisa fazer reforma administrativa. Sim, é necessário. Às vezes já cheguei até para o prefeito, Fábio, no dia que você vê que não estou te servindo, eu não vou me aborrecer contigo, não. A gestão municipal atual, ela mostrou uma aceitação muito grande. Foram 78% da votação de Caxias, 78% dos votos. Isso é muito bom. Mas a gente vê que aqueles 20 e poucos % ali que ainda falta... Existem falhas, nenhum governo é perfeito, ninguém vai agradar todo mundo, mas dá para se esforçar para ajeitar, dá para fazer mudanças e eu acredito que o gestor tem essa noção de que ele viu que a Câmara mudou. Se a Câmara mudou, então ele sabe que se fez necessária e se faz necessária uma mudança. Eu acredito que vai ter uma reforma administrativa também. Com certeza, tem que enxugar a máquina, é necessário, a gente está passando por transição. Nós estamos passando aí por uma transição federal, já estamos no 3º ano de governo federal, onde a máquina está travada. Sim. Né?
Ainda estamos aguardando o que ainda tem. O que tem funcionado no país é o assistencialismo. Tá? Os jovens estão saindo das faculdades, isso me preocupa muito. Eles estão saindo, olha, você vê aí uma faculdade, ela solta aí por ano, de vários segmentos, uma faixa de 50, 60 profissionais. É advogado, é enfermeiro, é fisioterapeuta. Não, muito mais. Um curso, às vezes, tem 50 alunos. Pois é. E aí esse pessoal, gente, como é que a gente vai fazer com esse povo? E Caxias, uma cidade universitária. E não tem coisa pior. A frustração, um pai que trabalhou uma vida toda, de ele formar seu filho com grandes penas, e seu filho ficar com o canudo debaixo do braço, comendo, dormindo, porque não tem como fazer nada. Faz um concurso, não passa. E às vezes relaxa. Porque são vários fatores. Né? São vários fatores. E, gente, é complicado, viu? Não é fácil, não. Porque hoje todo mundo é doutor, né? Então, tu tem noção de que tu vai ter um desafio muito grande, né? Um desafio muito grande, porque a gente tem que criar a frente de trabalho. Olha, eu tenho uma palestra que eu sempre uso nas escolas. Eu também sou amigo da escola. Eu tenho um carinho muito especial pela Vila São José. Eu tenho um carinho especial ali pela Escola São Francisco, ali no bairro que eu moro. Tá? E a gente sempre dá umas palestras para os jovens, ali do Marli Sarney também, que é uma palestra que chama de Filho para Pai, aonde a gente fala que ser doutor, ser formado a nível de 3º grau é importante, mas o mais importante é você ter uma profissão. Sim. Uma profissão que você possa se manter até você chegar lá. Sim. Então, a juventude hoje, eu vejo que eles estão esquecendo que o mercado de trabalho está ficando para trás em relação a algumas profissões. Olha, eu sou ex-torneiro mecânico. A minha área está ficando desassistida, porque os torneiros estão ficando mais velhos, estão morrendo, não está tendo quem um substitua, soldadores, mecânicos. O torneiro mecânico, para quem não sabe, o salário base de um torneiro é 4, 5 mil reais. Olha aí, rapaz, é um salário não é salário ruim, mas a gente tem que sair do comodismo só porque eu vou estar com a mão suja de graxa. E tem muita matemática, ó. A metalurgia é bonita, é fantástica. E a gente tem que ter isso aí. Eu acho que antes de você chegar na faculdade, você tem que fazer um curso profissionalizante para você ter seu básico. Sim. Para você se manter. É importante. Entendeu? Nem que seja de pedreiro, sim, nem que seja de carpinteiro, que tá difícil encontrar um carpinteiro. É ter um ferreiro. Uma profissão. É necessário que a juventude entenda que se tá acontecendo essa falta de trabalho a nível superior, mas a gente tem que ficar aqui no nível secundário. Sim. Ó, o salário hoje, base de um enfermeiro-chefe, ele está na base de 2.400 a 3 mil reais. E um metalúrgico conceituado, ele tira 5 mil reais. Então, infelizmente, nosso tempo encerrou, mas eu gostei muito do papo. Espero muito que você faça um bom mandato. Você sabe que eu sou chato, a gente já teve uns embates. Com certeza. Eu espero que a gente não tenha novamente, que você sabe que eu pego no pé realmente dos vereadores eleitos. Sim. E que você faça um bom mandato, que continue com esse seu bom pensamento e que represente muito bem a população caxiense. Para mim é uma honra muito grande. Isso aqui é uma graça divina que Deus me deu. E eu só tenho que me esforçar mesmo, trabalhar mais do que eu já trabalho. E eu venho fazendo uma coisa que eu quero até falar para os companheiros que façam também. Agradeça o voto de quem te deu. Sai da sua casa, do seu comodismo, e vá lá na casa do vizinho agradecer seu voto. O voto está difícil, gente. Tá demais. E eu agradeço a oportunidade aqui, viu, Caio? Para mim foi uma honra poder dar essa entrevista. E o povo poder ver um pouquinho de Torneirinho, um homem simples, humilde, mas que é linha dura. E que vai estar nesses próximos 4 anos aí na nossa Câmara Municipal lá, se preparando já para os embates. Com certeza. E a você de casa, não sai daí que ainda tem mais Melhor da Noite e voltamos já já.